Aí nós vamos para o Salmo. O Salmo repete o que o profeta diz: chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes. O Salmo pega a imagem do agricultor, só que de um agricultor que está indo, espalhando suas sementes, mas ele chora. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes. Segunda leitura, carta aos Hebreus, não fala de choro, não usa a palavra, mas fala de fraqueza. A carta aos Hebreus está falando do sumo sacerdote e diz assim: ele sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro. Fala então de compaixão, fala de um sacerdote que tem compaixão dos que estão na ignorância e no erro. E finalmente o Evangelho nos apresenta a figura desse homem, que o nome dele é Bartimeu. Esse homem é cego, esse homem é mendigo, está lá na sarjeta. Jesus passa, podemos imaginar que ele, com um certo desespero, uma angústia profunda, começa a gritar por Jesus. Então nós temos aqui nas leituras, de diversas formas, mostrando a angústia do coração humano, quando nós temos nossas provações, nossas lágrimas, nossos sofrimentos, diversas formas apresentadas nas leituras hoje. Vamos agora nos ater um pouquinho a esse homem. Bartimeu, diz São Marcos, que é o nome dele. Mas São Marcos explica por que o nome dele é Bartimeu. Primeiro, São Marcos diz que ele é filho de Timeu. No hebraico, então, Bar é filho dele. Então, se ele é o filho de Timeu, ele é o Bartimeu, filho do Timeu. É um homem simples. Na verdade, é mais do que simples. É um mendigo. Ele está na sarjeta, ele está cego, está numa situação terrível. O pai dele não devia ser, entre aspas, grandes coisas, no sentido de poder. Para o filho estar naquela situação, o pai dele, esse Timeu, devia ser um homem muito simples também. Muito provavelmente de uma condição bem difícil na vida, e que tinha essa angústia também de ver o seu filho nessa situação. É isso que o Evangelho, em poucas palavras, nos apresenta. Esse Bartimeu, esse cego, essa situação difícil, podemos dizer um homem de lágrimas, nessa situação bem difícil. Mas ele ouve Jesus passar. Ele é cego, mas não é surdo. Ele ouve Jesus passar. Ele já tinha ouvido muito, provavelmente, com certeza, falar desse Jesus. E agora, Jesus está passando ali por Jericó, a famosa cidade de Jericó, da Bíblia. E quando ele ouve Jesus, o Nazareno estava passando, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, filho de Davi. Para nós, isso aqui pode não falar muita coisa, não ter muito significado. Nós sabemos que Davi foi o grande rei de Israel. Ele foi rei 1000 anos antes de Cristo. Davi foi um rei poderoso. A Bíblia fala muito das suas vitórias, suas batalhas. Mas, mais do que isso, para nós, pode não ter muito sentido que esse homem está falando. Jesus, filho de Davi. Tá. Mas ele, como judeu, e com os judeus que estavam ali em volta, tinha um sentido muito grande. Filho de Davi é um termo que pode ser traduzido como Messias, que também para os judeus tinha um sentido muito importante na época. Os judeus aguardavam a vinda do Messias. Quem seria o Messias? O Messias seria um homem que ele iria restituir o poder de Israel, dos tempos gloriosos do rei Davi. Foi o rei Davi que conseguiu organizar o reino de Israel, vencer os inimigos. O reino floresceu na época dele. Então Deus haveria de mandar o Messias, e de novo, ele seria um rei, ele seria poderoso, ele teria autoridade moral, ele teria autoridade militar.
Esse Messias viria para colocar as coisas no eixo, iria restituir, podemos até dizer, a pompa de Israel. Israel ia se tornar novamente uma nação forte, poderosa, pela força desse Messias. E esse cego, que tinha ouvido falar muitas vezes sobre isso, agora quando ele se depara com Jesus, ele o chama do filho de Davi, ou seja, esse Messias. Mas olha que interessante, eu gostaria que nós prestássemos atenção num detalhe bem interessante das leituras, desta leitura, desse Evangelho. Ele é Bartimeu, ele é apenas o filho de Timeu. Como nós já vimos, uma pessoa provavelmente muito simples do pai dele. E ele está apelando ao filho de Davi, ao filho do rei. Ele está apelando ao filho de rei. O pequeno filho de Timeu apela, clama misericórdia para o filho do rei, filho de Davi. Nem ele tinha noção do que ele estava dizendo totalmente. Ele estava, na verdade, apelando para o verdadeiro Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é nosso Senhor. Embora que ele achasse que seria um Messias terreno. Então, o filho de um certo Timeu apela ao Filho de Deus, ao Filho de Davi, ao Filho do Rei, pela sua vida que está numa situação muito difícil. Esse Evangelho fala muito para nós, é um Evangelho de oração para nós, que nós podemos, até no longo desses dias, voltar nele, capítulo 10 do Evangelho de São Marcos, e rezar com essa palavra. Porque hoje, se nós não entendíamos muito o que significa esse título de Filho de Davi, uma coisa nós entendemos muito bem, que também nós passamos por aflições, e também nós, às vezes, estamos no nosso choro, nas nossas lutas, e que também nós temos que apelar a alguém, e quem melhor para nós apelarmos, e é isso que a palavra está nos dizendo, quem melhor que nós apelarmos para o Filho de Deus? Não precisamos usar na nossa oração o título Filho de Davi, não. Para nós pode ser Filho de Deus, melhor. Então, nós, eu e você, filho de Antônio, filho de Pedro, filho de João, por aí vai, filho da Maria, filho da Ana, todos nós, a nossa pequenez, nós apelamos para o Filho de Deus. Aquilo que o Bartimeu, na sua pequenez, estava na sarjeta, fez. Filho de Deus, filho de Davi, filho do rei, eu queria dizer, tenha piedade de mim. Nós também, a palavra está nos ensinando a rezar hoje. A palavra está dizendo para nós, na minha pequenez, eu, filho de fulano, meus pais, tão simples, eu imploro a ti, Filho de Deus, a sua bênção, a sua graça, a sua proteção, a sua misericórdia na minha vida. É isso que a palavra está nos ensinando. E eu disse no início que a palavra fala de lágrimas, angústias, mas ela também fala de alegria, de vitória. Esse mesmo profeta Jeremias disse que o povo chegará entre lágrimas, depois ele diz que esse povo estaria cheio de alegria por ver a vitória em sua vida. O mesmo Salmo disse que o povo iria jogando sementes e chorando, também disse que voltaria cheio de alegria. O Salmo que nós cantamos, maravilhas sois conosco, Senhor, exultemos de alegria. O cego Bartimeu, que na sua angústia clamou para Jesus, como que termina o Evangelho? Jesus pergunta, o que você quer? Senhor, eu quero ver. O Senhor o curou e ele, cheio de alegria, seguia o Senhor. Meus irmãos, voltemos-nos ao Senhor nas nossas lutas, aflições, provações. Voltemos ao Senhor, clamemos a Ele. Rezemos com toda a confiança, com muita fé. Senhor, sou eu, pequeno, filho de fulano, filho da Beltrana, que me dirijo a Ti, porque o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Filho de Deus. Essa oração que o Senhor quer ouvir de nós. Jesus disse para o cego Bartimeu, vai, homem, tua fé te salvou.
Ele tinha fé no poder do Senhor. A mesma fé também o Senhor quer encontrar em nós. Essa certeza, o Filho de Deus é aquele que ouve as minhas orações.